Estamos de volta e o nosso tema neste bloco é o mercado de trabalho, o retorno para o mercado de trabalho, o ingresso no mercado de trabalho, enfim, você que está aí preocupado talvez neste momento, precisando de um emprego, precisando voltar para o mercado, enfim, existem muitas variantes nessa história aí, né? Estou aqui com o Luiz Eduardo de Araújo. Lucas. Luiz sou eu, viu, Lucas? É só para você não esquecer meu nome. Tudo bem. Tá? Lucas Eduardo de Araújo, que é supervisor de recrutamento e seleção. Lucas, o mercado está aí, mas as pessoas não estão conseguindo acessar esse mercado. O que está acontecendo? Bom, atualmente a maior demanda, né, do trabalho, como eu disse no começo do programa, é a famosa qualificação. Só que os cargos que têm aparecido hoje, que é secretariado, auxiliar administrativo, assistente administrativo, faturista, conferente, estoquista, são cargos que a informação não está chegando nessas pessoas. Por quê? Por uma maior limitação ao acesso que essa nova era pós-pandemia que nós estamos cruzando, que é a questão tecnológica da coisa, essas pessoas não têm acesso. Por exemplo, nós da R Danilo, né, eu supervisiono nove consultores, nós temos um site e lá as pessoas entram e se cadastram de forma gratuita, só que como essa pessoa que está tentando um cargo que não possui acesso na sua casa na internet, não tem um notebook, vai fazer para descobrir essa vaga? Vai fazer para descobrir os requisitos dessa vaga? Vai fazer para descobrir as aptidões dessa vaga? Então a informação não chega nessas pessoas, tem muitas limitações, não só de qualificação, mas também de toda uma preparação também que não chega a informação do quê? O principal motivo quando a gente vê a questão da divulgação da vaga, o que apresenta o candidato no mercado é o currículo. Então, se ele não chega a informação a respeito da divulgação da vaga, como que vai chegar o currículo? Sabe, às vezes o candidato esquece de colocar o telefone no currículo, coloca informações totalmente desnecessárias, porque, como eu disse no começo, o currículo ele precisa ser diretivo para aquela área. Então, se ele está tentando uma vaga de auxiliar administrativo, ele tem que entender que ele vai ser responsável pela digitação de notas fiscais da instituição na qual ele vai estar trabalhando. Então, uma nota fiscal não é uma coisa de brincadeira. Ele vai precisar de uma boa oralidade para conversar naquele setor. Ele vai precisar de uma boa digitação, de uma boa ortografia. Só que isso é o pilar que sustenta toda essa base do profissional. E simplesmente não tem. Não tem, sabe? É uma questão precária mesmo da educação. Então, o atendimento humanizado da R Danilo, e eu como psicólogo e supervisor, o que é? É você transcender o limite de somente contratar, entrevistar. Eu preciso apresentar o mercado para esse profissional. Eu tenho lá na minha pasta do meu notebook um modelo de currículo padrão, porque você olha alguns currículos, é tão simples assim que ele podia ser mais bem elaborado, tá? Se o senhor me entende. Por exemplo, o candidato, às vezes, ele tem um curso de secretariado, né? Ele faz um curso de contas, de cálculos, digitação, de como receber, curso de recepcionista, e simplesmente, às vezes, ele não coloca. Em alguns casos pode ser uma autossabotagem, mesmo que inconsciente do ser, pode ser sim, mas às vezes simplesmente por ele não saber que aquilo é importante para ele, que aquilo vai mostrar ele para o mundo, sabe? Então é bem delicado mesmo essa questão da qualificação atualmente. Agora, hoje você tem nas redes sociais, principalmente, muito curso sendo oferecido gratuitamente, muito. Cursos gratuitos, então a pessoa não pode alegar que não tem conhecimento, porque na rede social todo mundo fica. Sim. O cara perde horas ali na rede social, está desempregado, talvez vai ali e vai dar uma olhadinha. Em algum momento ele olha o Facebook, sim, ele olha o WhatsApp, e o Facebook está repleto, recheado de propostas para cursos e qualificações. Sim. Porque mesmo aquela parte gratuita, que depois é claro que ele quer vender um curso, claro, né? Depois de oferecer a isca, que é algumas aulas gratuitas, 2 aulas gratuitas, 3, 4, enfim, vem a venda do curso em si. Você gostou? Então agora eu vou te vender o curso completo, né? Mas ele tem acesso, né? Eu não sei como que você vê isso. Sinceramente, parcial. Por quê? Por exemplo, o meu plano pessoal de celular, ele me oferece plano ilimitado de internet para redes sociais. Só que, por exemplo, no processo de entrevista de emprego com ele, antes de eu entrevistar, eu preciso mandar um teste comportamental, Excel. Ele não tem notebook. Ele é de um bairro periférico.
Como ele vai baixar o arquivo em Excel que é pesado num celular que possivelmente é muito limitado? Então, por exemplo, assim, às vezes o celular pode baixar, mas como acontece comigo, não suporta. Não suporta o tamanho do arquivo, sabe? E então, a gente não tem visto mais as lan houses, né? Por causa que essa era tecnológica, né? Com as operadoras investindo muito pesado na questão de investir em rede social, da Facebook, da Twitter, da WhatsApp, tudo de graça, sobra muito poucos dados para ele, por exemplo, ver uma videoaula de 1 hora de um curso. E se ele tem 1 GB de internet, ele não vai conseguir ver 1 hora de aula no YouTube. Ele não vai. Então ele fica limitado. Então com isso a gente consegue ver uma desigualdade social imensa e um recorte social imenso, o que altamente prejudica e gera milhões de desempregos, como tem acontecido. Qual o caminho? Para onde estamos caminhando? Eu acho que o humanitarismo e a cooperação com certeza é a chave de tudo. Você ter acesso, você ter cooperação e você ter apoio. Quando você dá o apoio, isso também volta para você. Então é você buscar quem tem esse acesso. Sabe, a gente sabe que a gente está num momento delicado, não tem como sair de casa, né? Mas procurar esses meios, isso vai falar muito da questão da flexibilidade do ser, do indivíduo, em, por exemplo, você consegue rotear para mim e tudo mais, sabe? Mas ainda assim, isso é muito limitado, porque, por exemplo, se ele mora num bairro periférico, não vai ser só ele que não vai ter internet. Vai ser todo um contexto social fragilizado ali. Mas daí nós estamos condenando as pessoas ao subemprego. Exato, porque como eu disse para o senhor, o senhor falou do curso pode chamar de vocês. Tudo bem. Esses cabelos brancos aqui são todos cenográficos. Por exemplo, a questão do curso. Tem muito curso gratuito. Eu mesmo, atualmente, como supervisor também, estou fazendo um curso 100% gratuito pela internet. Mas eu tenho o privilégio de ter um Wi-Fi na minha casa. Então, eu tenho condições de assistir 12 horas de aula com a minha internet. Só que eu vou falar para o senhor, se eu pegar o meu plano pessoal, eu não vejo 12 horas. Eu tenho acesso, eu estou aqui, eu sou privilegiado. Aquelas pessoas não. Então precisa das empresas se humanizarem mais nesse processo de... eu sei que muito se ouve por aí, pelo menos eu que estou à frente dos processos seletivos, que tem muitos candidatos que não querem trabalhar. Sabe, isso é muito delicado, porque isso generaliza toda a população. E não é isso, não é sobre isso. Tem pessoas que buscam oportunidades. Eu já atendi domésticas com olho roxo, sabe? Porque essas pessoas, elas, além desse contexto de vulnerabilidade, tem todo um contexto social. E 80% das vagas para secretárias do lar que abrem hoje na consultoria, eles pedem uma boa habilidade, não só das empresas, mas pessoas privadas também procuram a consultoria para esse emprego. Elas procuram uma boa habilidade, uma boa aptidão em mexer com redes sociais, sabe? Em, por exemplo, ter uma boa habilidade culinária. Como que essa mulher vai pesquisar uma boa habilidade culinária, sendo que às vezes ela tem 6 filhos, ela vive de R$600, ela vive de diária? Acontece, pessoas procuram a consultoria para tentar uma vaga CLT, uma vaga de emprego, mas elas só ganham o auxílio, elas só vivem do auxílio. Então, ou ela vai comprar comida, porque provavelmente pode ser que ela tenha 5, 6 filhos, ou ela paga um Wi-Fi. O que o senhor acha que ela vai escolher? Então está bem limitado toda essa questão, bem limitada. Agora, quando as empresas pedem experiência, aí afunila mais ainda. Quase que um recorte social, assim, que vai para uma estaca zero. Por quê? Quero fazer um apelo nesse momento para todos os empresários, microempresários, pessoas que estão nos assistindo. A maior demanda hoje do mercado é querer a famosa experiência. Só que fica um ciclo vicioso, um looping eterno de quê? Queremos uma experiência... Tem empresas que são bondosas, generosas, não pedem experiência de 2, 3 anos, pedem inferior a 1 ano. Mas essa experiência inferior a 1 ano, que pode se categorizar e caracterizar por 6 meses, ele precisa dessa oportunidade. 6 meses não é um período muito grande. Só que a empresa quer o período de experiência. Só que o candidato, ele precisa da experiência. Mas a empresa não dá, a empresa quer pronto. Só que o mercado, como eu disse para o senhor, como que ele vai conseguir a experiência de 6 meses de um auxiliar administrativo? Ele vai precisar de uma boa digitação. Ele vai precisar saber como que ele digita uma nota fiscal. Ele vai saber ele precisa saber o que significa um CNPJ.
Ele não sabe. Ele precisa desse curso, ele precisa desse ato humanitário, ele precisa dessa amplitude, dessa visão. Vocês oferecem esse tipo de treinamento? Oferecemos, e eu particularmente era consultor de atração e seleção, fazia as entrevistas até mês passado, e o meu chefe confiou em mim para ser supervisor, porque eu comecei como estagiário. E ele sem viu experiência. Sem experiência. Eu entrei no zero, sem saber parecer psicológico, mas eu sempre fui muito privilegiado e cresci em escolas particulares excelentes da cidade de Cuiabá. Então eu entrei sem saber o que era um parecer psicológico. Mas né? tinha uma base. Mas eu tinha uma base de uma digitação. Eu tinha uma base do que significa competências avaliadas dentro de um parecer que, quando as empresas fecham uma vaga conosco, Luiz, nós precisamos enviar um parecer psicológico. Nós enviamos 3 candidatos para uma vaga. Então, se a empresa, por exemplo, abre uma vaga de call center com a gente, quem paga vocês é a empresa. É a empresa. Todos os nossos serviços são gratuitos, graças ao Danilo e a Graciela, que são os diretores da R Danilo, muito humanitários, os meus chefes. Tem uma noção de sensibilidade muito grande, porque o público que procura sempre pergunta, eu preciso pagar alguma coisa? Porque tem consultorias de Cuiabá que cobram. Sim. Só que eu falo não, 100% dos nossos serviços são gratuitos, porque simplesmente essas pessoas não têm. O que eu vou pagar, né? O que eu vou pagar? Onde que está a pegadinha aí? Exato, e existe essa pegadinha. E, por exemplo, a nossa consultoria, mesmo sendo humanizada, nós também oferecemos serviço para aquela pessoa que ele consegue pagar. O que é? É o Fast Currículo. Nós temos grupos lá na consultoria, porque a nossa consultoria está há 14 anos no mercado. Então o senhor vê uma seriedade, o senhor vê um compromisso com a população cuiabana, não é verdade? Então nós temos grupos com o pessoal do agronegócio, nós temos grupo com o pessoal do interior, do varejo, nós temos grupo com profissionais de gestão de pessoas, com psicólogos organizacionais. Então o Fast Currículo, ele vai contratar e ele vai pagar uma taxa e nós vamos enviar o currículo dele para mais de 60 empresas, como se fosse um atalho ali. Só que isso também é um recorte social, como o senhor pode perceber, porque é uma taxa que ele vai precisar pagar. E não são todos que têm essa taxa. Entende? Então, essa as empresas... peneira vai peneirando e sobra muito pouca gente. Exato, Né? e eu precisava, a população cuiabana abrir um olhar assim para uma garra, não que não tenha, existe essa garra. Eu confirmo e confiro isso de perto, sabe? De, por exemplo, não, como que eu faço, Lucas, para tentar um treinamento e tudo mais? Eu já acompanhei entrevistas presenciais como psicólogo humanista, que é o que eu sou, e supervisor de recrutamento e seleção, nas empresas dos candidatos que eu enviei, e mandei 3 candidatos. Um não foi, ficou entre 2, um homem e uma mulher. Inclusive, o que aconteceu? É uma empresa extremamente humanitária. Além da carteira assinada, eles oferecem seguro de vida, plano de saúde, bônus de gratificação do profissional que der boas ideias de crescimento para a empresa. Eles dão 50% de bônus de auxílio para pagar os estudos daquele profissional. Então, se ele entrou como um vendedor externo dessa empresa de energia solar, que é o que eu tinha mexido, adivinha, ele vai tentar, por exemplo, uma pós ou uma graduação para um curso profissionalizante, vamos supor, R$500, a empresa vai pagar R$250 para esse profissional. Então precisa desse olhar humanizado. Que empresa que é essa? Posso falar o nome? Pode. T7 Solar Energy, uma empresa muito bacana, Poxa. é a única revendedora Bosch do estado, Poxa, vendem legal. aquecedores solares, são incríveis, uma gestão fantástica, humanizada. Que legal. Parabéns para eles. Para eles mesmo, e eles são profissionais. E o que eu queria falar para o senhor? Tem vagas, tem empregos que as pessoas conseguem desenvolver. A prática leva à perfeição. Qualquer pessoa consegue, mesmo que seja PCD, desenvolver secretariado, estoquista, conferente. Eu tenho amizade com grandes empresários hoje, inclusive da cidade de Várzea Grande, que eles abrem a vaga. Lucas, é o seguinte, eu quero 3 estoquistas para o meu mercado. Ter experiência será um diferencial, mas não é obrigatório. Então o que eu falo? Seguinte, o senhor abriu 3 vagas de estoquista. Como eu expliquei para o senhor, eu preciso mandar 3 candidatos para uma vaga. 3 vagas, mando 9 pessoas. Eu pego e mando 12 pessoas. Pego 9 sem experiência e eu mando 3 sem experiência e aviso ele no WhatsApp pessoal. É o seguinte, tá indo um candidato que tem vontade de crescer, a situação familiar dele é essa, porque eu consigo ter acesso a essa questão familiar dele. Eu pego isso na entrevista. E adivinha, ele contrata 1,
Ele sem contrata experiência. 2 sem experiência, porque Isso é bom. ele já tem mais estoquista lá dentro que ensina ele. Então, fazer um apelo para os profissionais e para as empresas e os empresários de Cuiabá ter um olhar mais humanizado, disponibilizar o ensino. Essas pessoas precisam. Lucas, quero agradecer a tua presença aqui. Eu sou imensamente Parabenizar grato. você pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Esse negócio humanizado é tudo, né? É o futuro É e é o futuro. presente. E a pandemia mostrou que a gente precisa disso. Muito, Ou a gente estende a mão, ou a gente não está aqui, né? muito. Eu posso... Quem não nasceu para servir, não serve para viver. Sim. Quando a humanidade entender que nós precisamos servir um ao outro, tudo melhora. Tudo melhor. Eu posso só fazer um apelinho final? Claro, claro. Desculpe, tá? Ontem eu fui chefe de sala do concurso da Polícia Federal na escola Padre Ernesto Camilo Barreto, uma escola estadual do bairro Jardim Paulista. E conversei com a diretora e com a equipe da escola, né, que eles são responsáveis pelo CDCE, Conselho Deliberativo Escolar. O índice de evasão, ou seja, alunos que não estão frequentando as aulas, está muito grande devido à pandemia. Só que esses estudantes de primeiro, segundo e terceiro grau, se eles tiverem um estágio remunerado de uma bolsa de 650 reais, eles vão começar a se inteirar da importância de ser um bom profissional. E se ele tem um compromisso com a vida profissional dele, ele vai ter um compromisso com os estudos. Então a R. Danilo tem não só estágios em CLT, quer dizer, estágios em CLT ou também vagas em CLT, que é a carteira assinada, mas também tem estágio pro estudante de ensino médio, para a pessoa que está fazendo a graduação. Só que a pessoa precisa de um bom currículo. Então fazer um apelo aos empresários, contratem estagiários, contratem esses jovens, ajudem a tirar essas crianças e esses adolescentes da miséria. É muito importante. Muito obrigado, meu querido. Obrigado a você, Até a próxima. Gratidão. Continue, não desista.